Eu nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em um piscar de olhos. Um dia eu era uma mulher feliz, casada há 5 anos com Carlinhos, alguém que eu acreditava ser o amor da minha vida. Nós tínhamos uma vida simples, mas cheia de sonhos. Eu trabalhava como recepcionista em uma pequena empresa, e ele era técnico em manutenção. Carlinhos sempre dizia que queria crescer na vida, mas olhando para trás, percebo que ele queria apenas crescer às custas dos outros. Tudo começou em uma manhã comum. Eu tinha saído para resolver algumas coisas no centro da cidade quando meu carro foi atingido por outro em um cruzamento. O impacto foi tão forte que eu perdi a consciência. Quando acordei no hospital, tudo parecia um borrão. Os médicos me explicaram que eu havia fraturado a coluna e que, por algum tempo, eu precisaria de uma cadeira de rodas. A recuperação seria longa, mas eles estavam otimistas de que eu voltaria a andar com o tratamento adequado. No entanto, o pior estava por vir. Carlinhos chegou ao hospital na noite seguinte ao acidente. Eu esperava encontrar consolo em seus braços, mas a expressão no rosto dele já dizia tudo. Ele não parecia preocupado, nem triste, apenas impaciente. Cleide, eu não sei como dizer isso, ele começou, evitando meu olhar. Mas eu não consigo lidar com isso. Eu tenho meus próprios planos, e ficar ao lado de alguém em uma cadeira de rodas não é algo que eu quero para minha vida. Fiquei chocada. Não consegui dizer nada de imediato. Ele continuou. Eu não tenho tempo a perder. Você entende, não é? Eu não entendia. Como alguém que dizia me amar podia ser tão cruel? Ele me deixou ali, sozinha, no momento em que eu mais precisava de apoio. Minha mãe, Dona Marli, foi a única que ficou ao meu lado. Ela se mudou para minha casa para cuidar de mim e me deu forças para encarar a situação. Durante os meses que se seguiram, eu enfrentei sessões de fisioterapia dolorosas e momentos em que pensei em desistir. Mas a cada lágrima derramada, algo dentro de mim crescia. Uma determinação feroz de reconstruir minha vida. Eu ainda não sabia como, mas prometi a mim mesma que faria Carlinhos se arrepender de cada palavra cruel que disse. Os meses que se seguiram ao abandono de Carlinhos foram os mais desafiadores da minha vida. Minha rotina era dividida entre sessões exaustivas de fisioterapia e a luta para manter minha saúde mental intacta. Minha mãe, com sua paciência infinita, me incentivava a continuar. Cleide, você é mais forte do que imagina, ela dizia enquanto me ajudava a levantar da cama pela manhã. Esse homem pode ter tirado sua paz, mas não vai tirar sua vontade de viver. E de fato, ele não tirou. Aos poucos, comecei a recuperar o controle da minha vida. A fisioterapia mostrava resultados lentos, mas visíveis. Primeiro, foram pequenos movimentos nas pernas. Depois, a força voltou, e com o tempo, consegui dar meus primeiros passos com o auxílio de muletas. Foi um momento de vitória. Paralelamente, decidi me concentrar em algo que sempre desejei, mas nunca tive coragem de buscar: me especializar profissionalmente. Com o incentivo de minha mãe e a ajuda de um programa social que fornecia bolsas de estudo, me inscrevi em um curso técnico de gestão empresarial. As aulas me davam um propósito novo, algo que me fazia sentir útil novamente. Foi lá que conheci Edson, um colega de classe que se tornaria um grande amigo. Ele era um homem de fala tranquila e sorriso fácil, alguém que parecia sempre ter o conselho certo para qualquer situação. Cleide, eu admiro sua determinação, ele comentou um dia após a aula. Poucas pessoas teriam sua força depois de tudo o que você passou. As palavras de Edson me encorajaram a seguir em frente. Eu me joguei nos estudos e, no final do curso, consegui um estágio em uma empresa de médio porte. Era um começo humilde, mas que logo se transformaria em algo muito maior. Enquanto isso, Carlinhos havia desaparecido da minha vida. Nunca mais recebi uma ligação ou mensagem dele. Mas ouvi de conhecidos que ele estava tentando se estabelecer com outra mulher, uma tal de Simone, que tinha fama de ser tão oportunista quanto ele.
Eu não ligava mais para o que ele fazia. A dor que ele havia causado ainda estava lá, mas minha vida estava tomando um rumo novo, cheio de possibilidades. Pela primeira vez em anos, eu sentia que poderia construir algo sem depender de ninguém. O que eu não sabia era que o destino estava preparando um reencontro. E dessa vez, seria eu quem teria o controle da situação. Alguns anos se passaram desde o acidente e a saída abrupta de Carlinhos da minha vida. Contra todas as expectativas, eu não apenas voltei a andar, mas também me tornei uma mulher forte, confiante e, acima de tudo, independente. Depois de concluir o curso técnico, fui promovida dentro da empresa onde fiz meu estágio. Minha dedicação e capacidade de resolver problemas me levaram a conquistar o cargo de gerente geral em uma das filiais mais importantes da empresa. Eu havia construído uma carreira sólida e, pela primeira vez, sentia que tinha controle sobre o meu destino. Em um dia comum de trabalho, enquanto revisava relatórios em meu escritório, a assistente de RH, Paula, entrou para me informar sobre um novo funcionário que começaria naquele dia. Cleide, só queria avisar que o novo técnico de manutenção acabou de chegar. O nome dele é Carlos, ou melhor, Carlinhos. Meu coração gelou por um instante. Era impossível não associar o nome ao passado. Respirei fundo, tentando afastar a ideia. Talvez fosse outra pessoa. Não podia ser ele. Mais tarde, ao sair da sala para verificar uma questão no setor de manutenção, lá estava ele, Carlinhos. Mesmo depois de tantos anos, eu o reconheceria em qualquer lugar. Ele estava mexendo em uma das máquinas, com o uniforme da empresa, mas o tempo havia sido cruel com ele. Sua aparência estava desgastada, o olhar apagado. Ele levantou os olhos e me viu. "Cleide?" ele disse, com a voz hesitante, visivelmente surpreso. Eu mantive a compostura. Não deixei transparecer a mistura de choque e satisfação que sentia ao vê-lo ali, na posição de subordinado, enquanto eu era a gerente. "Sim, Carlinhos, sou eu", respondi com um sorriso controlado. "Hot? Seja bem-vindo à equipe. Espero que faça um bom trabalho." Ele parecia perdido, como se não conseguisse acreditar no que via. Eu, a mulher que ele abandonou sem remorso, agora era sua superior. Durante o resto do dia, fiz questão de agir como se ele fosse apenas mais um funcionário. Mas por dentro, um turbilhão de emoções crescia. Eu finalmente tinha a oportunidade de mostrar a ele que as palavras que ele usou para me destruir não definiram quem eu me tornei. E naquele momento decidi. Ele veria, pouco a pouco, que o verdadeiro peso das escolhas dele estava apenas começando. Nos dias seguintes, Carlinhos tentou se aproximar de mim, mas eu mantive uma postura profissional. Ele parecia desconfortável, como se não soubesse como agir diante da nova dinâmica entre nós. Eu sabia que ele não havia mudado. Sempre que me via pelos corredores, parecia tentar puxar conversa, mas eu limitava nossas interações ao necessário para o trabalho. Até que, em um final de tarde, ele tomou coragem e bateu à porta do meu escritório. "Cleide, posso falar com você por um momento?" Eu permiti que ele entrasse. Ele sentou-se na cadeira à minha frente, visivelmente nervoso. "Olha, eu sei que errei muito com você no passado. Quero pedir desculpas por tudo o que eu fiz e pelo jeito que te tratei." Aquelas palavras que eu esperava ouvir por tanto tempo, finalmente vieram. Mas, surpreendentemente, eu não senti alívio ou satisfação. O tempo havia me dado perspectiva. A dor que ele causou já não tinha mais poder sobre mim. "Carlinhos, desculpas não apagam o que aconteceu", respondi com calma. "Você me abandonou no momento em que eu mais precisei. E, sinceramente, eu não preciso do seu arrependimento agora." Ele abaixou a cabeça, parecendo genuinamente envergonhado, mas eu sabia que isso não mudava quem ele era. "Eu só queria que você soubesse que me arrependo", ele insistiu. "Minha vida não foi fácil depois que nos separamos. A Simone, bem, ela me deixou, pegou tudo o que eu tinha e me largou." "Ah, então era isso."
Ele não estava ali apenas para pedir desculpas. Ele queria despertar minha compaixão, talvez até reconquistar alguma coisa. Mas eu não era mais a mulher ingênua que ele deixou para trás. Lamento que as coisas não tenham dado certo para você, Carlinhos, disse, mantendo um tom firme. Mas a vida segue, não é? Agora, se não se importa, tenho trabalho a fazer. Ele saiu do meu escritório sem insistir mais, mas eu sabia que essa conversa era apenas o começo. Carlinhos havia retornado à minha vida no momento em que eu estava mais forte, e dessa vez eu não permitiria que ele saísse ileso. Decidi que seria paciente. Ele mesmo cavaria sua própria ruína, e eu só precisaria esperar pelo momento certo para dar o golpe final. Depois da conversa em meu escritório, Carlinhos passou a agir de forma estranha. Ele parecia tentar se redimir, esforçando-se no trabalho e até ajudando colegas sem que fosse solicitado. Era claro que ele queria minha atenção. Um dia, ao terminar uma reunião no salão principal da empresa, notei que Carlinhos me observava de longe, com um olhar que misturava arrependimento e esperança. Quando todos saíram, ele se aproximou novamente. Cleide, você está incrível. Nunca imaginei que chegaria tão longe assim. Eu olhei para ele sem deixar transparecer qualquer emoção. Obrigada, Carlinhos. O esforço e a determinação têm seus frutos. Ele tentou puxar assunto, mas o interrompi. Não pense que pode reconstruir qualquer coisa comigo, eu disse, direta. O tempo passou, Carlinhos. Você fez suas escolhas e eu segui minha vida. Aquele foi um golpe duro para ele, mas necessário. No entanto, isso não o impediu de continuar tentando. Ele passou a falar com os colegas sobre mim, tentando ganhar aliados que pudessem aproximá-lo de mim. Foi aí que decidi agir. Eu não queria apenas ignorá-lo. Eu queria que ele sentisse o peso de suas escolhas. E uma oportunidade perfeita surgiu quando descobri que ele havia falsificado pequenos registros de manutenção para encobrir erros no trabalho. Convocando uma reunião com os responsáveis, fiz questão de tratar a situação com profissionalismo, sem demonstrar qualquer emoção pessoal. Carlinhos, os erros encontrados nos relatórios são graves, disse com firmeza. Essa empresa não tolera esse tipo de comportamento. Ele tentou argumentar, mas as provas eram claras. Outros membros da equipe, que também já estavam desconfiados de sua conduta, confirmaram minhas observações. Estou disposto a fazer o que for necessário para corrigir isso, Cleide, ele disse desesperado. Não é mais uma questão de corrigir, Carlinhos. Suas atitudes comprometem a segurança da empresa. Vou encaminhar seu caso para o setor de RH, e eles tomarão as devidas providências. Ao final da reunião, Carlinhos foi dispensado da empresa. Ele saiu cabisbaixo, sem olhar para trás. Quando voltei ao meu escritório, senti uma sensação de alívio. Não porque ele havia perdido o emprego, mas porque, finalmente, ele enfrentara as consequências de suas ações. Eu não precisei gritar ou me vingar de forma teatral. Apenas fiz valer minha posição e minha força. Aquela mulher insegura e machucada que ele abandonou não existia mais. E pela primeira vez, eu senti que havia encerrado aquele ciclo da minha vida. A vitória não estava apenas em tê-lo superado, mas em ter reconstruído minha vida sem depender de ninguém. Depois da saída de Carlinhos, a atmosfera na empresa ficou mais leve. Eu segui meu trabalho com a mesma dedicação de sempre, sentindo que o passado, enfim, estava realmente no lugar onde deveria estar, distante. Algumas semanas depois, recebi a visita inesperada de Paula, a assistente de RH. Cleide, você não vai acreditar. Adivinha quem apareceu aqui hoje? Ela perguntou, com um sorriso de quem sabia que a fofoca seria boa. Não me diga que foi o Carlinhos, respondi, já imaginando algo absurdo. Foi sim, ele veio pedir uma segunda chance. Disse que está arrependido, que precisa muito desse emprego e que faria qualquer coisa para voltar. Eu ri, mas com aquela calma que só vem quando você já superou tudo. Paula, você sabe o que fazer. Temos políticas claras sobre isso. Ele que procure outro lugar para começar de novo.
Paula assentiu, concordando. Foi o que eu disse. Mas ele insistiu tanto que achei melhor vir te contar. Ele teve a chance dele, Paula, e desperdiçou. Aqui, não há espaço para quem não sabe valorizar oportunidades. Ela sorriu e saiu, enquanto eu voltava ao meu trabalho. Mais tarde naquele dia, enquanto revia alguns relatórios, olhei pela janela do meu escritório e vi Carlinhos parado do lado de fora, perto do portão. Ele parecia abatido, como alguém que finalmente entendia o que havia perdido. Por um momento, pensei em ir até ele, mas decidi que não valia a pena. Meu telefone tocou, e era Marina, uma grande amiga e também minha inspiração. Cleide, você não vai acreditar! Ela exclamou animada. A matriz aprovou nosso projeto de expansão. Isso significa que você pode ser promovida para liderar o time nacional. A notícia me encheu de felicidade. O universo parecia conspirar a meu favor, como se me recompensasse por cada obstáculo superado. Marina, isso é incrível. Não vejo a hora de começar essa nova fase. Depois que desliguei, fiquei olhando para a vista do meu escritório, pensando em como minha vida havia mudado. Carlinhos fazia parte de um capítulo antigo, um que eu tinha encerrado. Minha verdadeira vingança foi ter reconstruído minha vida, me tornado bem-sucedida e, acima de tudo, feliz. Aquele dia marcou o fim de qualquer resquício de mágoa ou raiva. Eu estava pronta para seguir adiante, com a certeza de que nada nem ninguém poderia me parar. Alguns meses se passaram desde que Carlinhos tentou voltar à empresa. Nesse tempo, minha vida tomou rumos ainda mais positivos. Fui promovida, como Marina havia antecipado, e agora liderava uma equipe nacional com grandes desafios, mas também grandes recompensas. Um dia, enquanto participava de um evento corporativo em outra cidade, acabei reencontrando Marina em uma das pausas entre palestras. Cleide, você já soube quem foi contratado como assistente administrativo na filial da nossa antiga empresa? Ela perguntou com aquele tom de quem estava prestes a soltar uma bomba. Eu ri, já imaginando onde aquilo ia parar. Não me diga que é o Carlinhos de novo. Ele mesmo. Parece que o novo gerente da filial teve pena da situação dele e o contratou. Balancei a cabeça, surpresa, mas não abalada. Bom, espero que ele aproveite essa chance. Afinal, todo mundo merece recomeçar, desde que aprenda com os próprios erros. Marina riu e mudou de assunto, comentando sobre os projetos futuros da empresa. Para mim, aquele detalhe sobre Carlinhos já não tinha importância. Meu foco estava completamente voltado para minha carreira, minha vida e o futuro brilhante que eu havia construído com muito esforço. Mais tarde, naquele mesmo evento, durante uma das palestras, o tema abordado foi superação e resiliência. O palestrante mencionou algo que ficou gravado em minha mente. O verdadeiro poder não está em destruir quem nos machucou, mas em construir algo tão forte que o passado se torna irrelevante. Sorri, reconhecendo que aquelas palavras resumiam perfeitamente minha jornada. Carlinhos era apenas uma lembrança distante, uma pessoa que havia feito parte de um capítulo doloroso, mas que também me impulsionou a crescer. Eu escolhi não viver com ódio ou ressentimento. Minha maior vingança foi meu sucesso, minha força e, acima de tudo, minha felicidade. De volta ao hotel naquela noite, liguei para minha mãe. Ela sempre foi meu maior apoio, mesmo nos momentos mais difíceis. Mãe, só queria te agradecer por tudo. Hoje, mais do que nunca, eu vejo o quanto sua força me ajudou a chegar onde estou. Minha filha, você é uma inspiração. Tudo o que você tem hoje foi conquistado com seu esforço. Nunca se esqueça disso. Ao desligar, olhei pela janela do quarto do hotel, com a vista iluminada da cidade à minha frente. Senti uma paz profunda, como se finalmente tivesse fechado o último capítulo de uma história longa e complicada. Eu havia vencido, mas a vitória mais importante foi comigo mesma.